Olá, meu nome é Jimmy Mazotes. Este é um trabalho sobre o controle hormonal, reprodução e embriologia, que foi proposto pela disciplina de biologia, que é lecionada pela professora Juliana Bandeira. Este trabalho foi realizado pelos alunos Carolina Mingotti, Jimmy Mazotes, João Vitor Santos, Marina Rentke e Paulo Castilhos. Todos são alunos do terceiro ano do curso técnico integrado em informática do Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja. Este é o roteiro da apresentação do trabalho. Bom, os hormônios são substâncias capazes de alterar o metabolismo celular e eles são de grande importância para diversos funcionamentos do corpo humano e estão presentes desde o nosso nascimento e muitos são desenvolvidos ao longo da vida. O controle hormonal. A reprodução da espécie humana é controlada pelo sistema nervoso e endócrino, através da interação entre o complexo hipotálamo-hipófise e as gônadas. Os hormônios segregados pelas gônadas são esteroides e podem ser agrupados em três grandes grupos: os androgênios, os estrogênios e as progestinas. Elas podem ser produzidas tanto pelo homem quanto pela mulher. Os hormônios. O GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina, é produzido no hipotálamo por células neurosecretoras e atua na hipófise, no lobo anterior, estimulando-a a liberar dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise, atua nos folículos ovarianos, incentivando o seu desenvolvimento. Outra função dele é fazer com que esses folículos produzam estrogênio pelas células foliculares. O FSH é quem faz os folículos primordiais crescerem. Só que apenas um folículo sobreviverá e vai se transformar em um folículo maduro. Posteriormente, esse folículo maduro vai se romper na superfície do ovário, liberando o ovócito para ser fecundado. O LH, hormônio luteinizante, é produzido pela hipófise e é conhecido por ser o hormônio da ovulação. Ele também é importante por induzir as células foliculares e o corpo lúteo a produzir progesterona. Além disso, o pico de LH induz o término da primeira divisão meiótica do ovócito primário. O estrogênio é produzido no estroma dos ovários e é devido a um alto nível de estrogênio na corrente sanguínea que ocorre o pico de LH. Ele é responsável pelo primeiro desenvolvimento do endométrio, fase proliferativa. A progesterona é produzida pelo corpo lúteo e a sua atuação é principalmente na fase proliferativa do endométrio, aumentando de espessura. Ciclo ovariano e uterino. Partindo-se de um ciclo ideal de 28 dias, nos primeiros dias do ciclo, a hipófise libera o FSH e o LH, que irão realizar o desenvolvimento dos folículos e a ovulação e a formação do corpo lúteo. O início do desenvolvimento dos folículos é regido pelo FSH, lembrando que ele incita o desenvolvimento de 5 a 12 folículos, mas só um que não se degenera. Mas os estágios finais da manutenção precisam também do LH, então não bastará só o FSH. O LH e o FSH continuam a serem liberados até que ocorra a ovulação, no 14º dia. Enquanto os níveis de FSH e LH vão subindo, o de estrogênio também vai. Ele vai sendo produzido pelos folículos em crescimento. No útero, esse estrogênio produzido tem a função de iniciar a fase proliferativa do endométrio. A partir dessa fase secretora, há duas possibilidades. A mulher pode engravidar ou não. Se ela engravidar, o ciclo menstrual para. Ela não menstrua porque os níveis de progesterona e estrógenos continuam altos.
O corpo lúteo não é degenerado e ele continua a produzir progesterona até que a placenta desenvolve e toma esse papel. O corpo lúteo, para não degenerar e continuar produzindo esses outros hormônios, é incitado pelo hormônio chamado HCG, que é o hormônio detectado em exames de gravidez, que é produzido pelo sinciocitofoblasto. Após o parto, se a mulher não estiver amamentando o neném, o ciclo menstrual volta em torno de 6 a 10 semanas. E ela só não volta, ele só não volta quando ela estiver amamentando o neném. Bom, e se ela não engravidar? Aí ela menstrua. O corpo lúteo degenera e, com isso, a produção de progesterona e estrógeno cai, e o que segurava o endométrio deixa de existir. A fecundação faz com que a fase isquêmica inicie. Nela ocorre uma redução no suprimento sanguíneo, as artérias espiraladas se contraem, diminuindo a secreção pelas glândulas. Ocorre a perda do tecido intersticial e uma retração do endométrio. Inicia-se, então, no útero a fase menstrual. O endométrio descama em forma de menstruação e a parte do corpo do útero, na verdade, é composta por 3 camadas. O perimétrio, que é uma fina camada externa, o miométrio, que é uma camada de músculo liso mais espessa, e o endométrio, que é uma camada interna mais fina. Sistema endócrino do ser humano. O sistema endócrino, ele é um sistema complexo formado por glândulas endócrinas. Essas glândulas secretam substâncias que depois também pelas glândulas são liberadas para a corrente sanguínea. E essas substâncias são conhecidas como hormônios, que são responsáveis por muitas atividades do corpo humano, por exemplo, o metabolismo, o crescimento, a secreção de leite e o controle do nível de cálcio no sangue. Agora eu vou citar glândulas específicas e funções dos hormônios secretados por elas. Bom, a hipófise é considerada por muitos especialistas como a glândula mestra do corpo, porque os seus hormônios eles são responsáveis por regular o funcionamento de outras glândulas endócrinas. A hipófise, ela é dividida em 2 partes, a adenohipófise e a neurohipófise. Os hormônios secretados pela adenohipófise, os principais entre eles são o hormônio tireotrófico, o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, ele atua sobre as gônadas masculinas e femininas, e o hormônio luteinizante, o LH. A adenohipófise ela também secreta outros 2 hormônios importantes, que é a somatotrofina, que também é chamada de hormônio do crescimento, e a prolactina, que atua nos ovários, promovendo a secreção da progesterona. A neurohipófise, ela armazena e libera 2 hormônios principais, que é a ocitocina, que estimula a contração da musculatura do útero durante o momento do parto, e o hormônio antidiurético, que ele é conhecido por ADH, e ele controla a eliminação de água pelos rins. A próxima glândula que eu vou falar sobre é a tireoide. Ela se localiza no pescoço. Ela é responsável pela produção de tiroxina e triiodotironina, que são hormônios que possuem de 3 a 4 átomos de iodo em sua molécula. Os hormônios produzidos nessa glândula ajudam a manter normais a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular e as funções sexuais. As paratireoides são
4 glândulas encontradas atrás da tireoide, e elas são responsáveis pela produção do paratormônio, que é um hormônio que controla a taxa de cálcio no sangue. O pâncreas, ele é considerado uma glândula mista, porque ele tem funções endócrinas e exócrinas. Na região endócrina do pâncreas encontram-se as ilhotas Langerhans. Elas são constituídas por 2 tipos de células, que são as células beta, que produzem o hormônio insulina, e as células alfa, que produzem o hormônio glucagon. Também tem as glândulas suprarrenais, que elas também podem ser chamadas de adrenais, e elas se localizam sobre os rins e possuem 2 regiões, o córtex e a medula. No córtex são produzidos os corticosteroides. Na medula adrenal são produzidos os hormônios adrenalina e noradrenalina. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um conjunto de modificações que ocorrem no endométrio e que apresenta uma duração de 25 a 30 dias, sendo o 28 mais normalizado, né? Ou a média, né, dos dias que devem durar o ciclo. O primeiro dia do ciclo menstrual é marcado pelo dia da primeira menstruação do mês, né? Esse ciclo menstrual é dividido em 3 fases. A fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. O primeiro dia do ciclo menstrual é o dia da menstruação. E no primeiro ciclo menstrual nós temos a chamada menarca, que é a primeira menstruação da mulher. Esse ciclo é uma consequência de eventos muito importantes que ocorrem no ovário. E quando a mulher deixa de apresentá-lo, significa que ela não é mais fértil, uma vez que o ciclo ovariano também foi interrompido. Em média, as mulheres apresentam a sua primeira menstruação apenas aos 12 anos de idade, e sendo eles interrompidos normalmente após os 45 anos de idade, juntamente com a menopausa. Nós temos o descolamento do endométrio. Como que acontece, né? Dentro do útero existe uma membrana chamada de endométrio. É endométrio porque é a parede mais interna do útero. E quando nós estamos no nosso período fértil, ela engrossa um pouquinho para que quando o ovócito for fecundado pelo espermatozoide, ele vai viajar pela tuba uterina, entrar no útero e se implantar na parede do endométrio, que vai estar espessada, né, um pouco mais engrossada, aguardando aquele óvulo. E se não houver a fecundação, a parede que está engrossada, ela vai descamar e sair pela vagina em forma de menstruação. Ou seja, né, a menstruação não é nada mais do que o endométrio descamando. Quando o óvulo é fecundado, a mulher engravida, né? E esse assunto vai ser abordado mais especificamente nos próximos slides. Eu vou falar um pouquinho sobre a placenta, né? A sua principal função é realizar uma comunicação entre o corpo da mãe e o corpo do filho, facilitando a troca de nutrientes para proteger e sustentar a gravidez. Ela também filtra o sangue da gestante, eliminando tudo que pode ser nocivo para o feto. Também estimula outros... Reprodução humana. A reprodução humana é um processo bastante complexo. Para acontecer naturalmente, depende de uma série de fatores que envolvem tanto o organismo feminino quanto o masculino. Relação sexual, embora exista diversas situações em que os casais não conseguem engravidar. Na medicina, a área da reprodução humana se responsabiliza por auxiliar esses casais que, por algum motivo, têm dificuldades para iniciar a sua jornada na maternidade e paternidade, podendo ser causada por alterações que podem estar presentes no organismo feminino, no masculino e até mesmo em ambos. Sistema genital feminino. O aparelho genital feminino é formado pelos órgãos genitais internos e externos. Os órgãos internos são vagina, ovário, trompas, falópio e útero, ou tubos. Os órgãos externos são monte de Vênus, monte púbico e vulva, que englobam os grandes lábios e os pequenos lábios e o clitóris. O sistema reprodutor feminino, além de produzir hormônios sexuais e óvulos,
é aonde se dá a fecundação, e no seu interior que o feto é desenvolvido por 9 meses. Os órgãos do sistema genital masculino são testículo, um sistema ductor, glândulas sexuais acessórios, como próstata, glândulas bulbôneas, diversas estruturas de suporte, incluindo o escroto e o pênis. Embriologia. A embriologia ela é o ramo da biologia em que se estuda o desenvolvimento embrionário dos animais, ou seja, as etapas que eles vão se desenvolvendo desde a fecundação até o nascimento. Primeiro, a fecundação, nossa primeira etapa. Ela é um processo que ocorre quando os gametas masculinos e femininos eles se encontram e o espermatozoide penetra no óvulo. Quando isso acontece, os nucleolos dessas células haploides, um N, eles se fundem em um só, formando nossa primeira célula diploide desse novo ser vivo, o ovo, ou também chamado zigoto. A nossa primeira semana, a segmentação ou também clivagem do zigoto. A clivagem do zigoto, ela consiste em repetidas divisões do zigoto e que resultam num rápido aumento desse número de células. Depois, a clivagem normalmente ocorre quando o zigoto atravessa a tuba uterina e quando ele está indo para o útero. Daí, o zigoto ainda se encontra contido pela substância gelatinosa muito espessa, a zona pelúcida. E desse modo, ocorre um aumento dos números de células sem que aumente a massa citoplasmática. A divisão do zigoto em blastômeros, ela geralmente começa depois, cerca de 30 horas assim, depois da fertilização. A segunda semana, também conhecida como a formação da blástula e a implementação do blastocito. A blástula ela é o estágio de desenvolvimento embrionário, em que após as sucessivas clivagens, as centenas de células da mórula organizam-se agregadas assim, elas se juntam e se formam uma espécie de bólula, que é uma cavidade central repleta de líquido que se denomina blastocele. Essas células se formam uma camada celular chamada blastoderme. A blástula, ela sucede a mórula e antecede a gástrula. Ela vem logo antes da gástrula. E assim, ela é uma das primeiras fases da nossa formação, antes que o embrião seja propriamente constituído. Agora, a súmula da implantação. A súmula da implantação do blastocito ela começa no fim da primeira semana e termina antes do final da segunda. O processo de ser sumariado, essa era a palavra, como se segue. Bom, primeiro a zona pelúcida ela degenera no 5º dia e depois o desaparecimento da zona pelúcida resulta no aumento do tamanho do blastocito e da degeneração causada pela lesão enzimática. Da 4ª à 8ª semana, são as 5 semanas que constituem a maior parte do nosso período embrionário, que se estende da 3ª à 8ª semana. Durante essas 5 semanas, que representam a maior parte do período embrionário, os principais órgãos e sistemas do nosso corpo são formados a partir das 3 camadas germinativas. No início da 4ª semana, as dobras dos planos medianos e horizontais convertem-se em um embrião cilíndrico em forma de C. A formação das dobras cefálicas, caudal e laterais constitui uma sequência contínua de eventos, que resultam numa constrição entre o embrião e o saco vitelino. Da 9ª semana ao nascimento, que seria o nosso período fetal, o período fetal, que começa 9 semanas após a fertilização e termina no nascimento, caracteriza-se pelo rápido crescimento corporal e diferenciação dos tecidos e órgãos. Uma mudança muito óbvia é a diminuição relativa da velocidade de crescimento da cabeça em comparação ao resto do corpo. Hoje em dia, o médico ele pode determinar se o feto possui ou não uma certa doença, que seria uma formação congênita, utilizando a miocentese e a ultrassonografia. O pré-natal ele se realiza cedo, ele pode ser realizado cedo bastante para permitir o aborto seletivo de um feto defeituoso, se essa for a decisão da mãe e se o procedimento for legal. Vemos então que o sistema endócrino, a reprodução e a embriologia estão claramente ligados um ao outro, justamente pela interação entre o complexo hipotálamo-hipófise e as gônadas,
Conclui-se então que o presente trabalho é de suma importância para um maior conhecimento do desenvolvimento sexual humano, em especial aos adolescentes, visando propor maior informação e cuidado durante as relações para evitar as ISTs e até mesmo a gravidez.